Com a chegada do episódio 2 de Dragon Ball Daima, fomos recepcionados com uma variedade de informações e curiosidades que nos fazem lembrar ligeiramente de Dragon Ball clássico e também de Dragon Ball Z. No Daima, após o pedido de Gomar a Shenlong para que todos aqueles que lutaram contra Majin Buu fossem transformados em crianças, é notável que muitos nunca tinham visto alguns de seus próprios amigos em suas versões infantis. É verdade que muitos dos amigos de Goku o viram quando ele ainda era uma criança, mas os que mais chamaram a atenção em suas versões infantis foram o Mestre Kami, o Rei Cutelo, a número 18 e Vegeta. Dentre eles, o que mais se destaca é o próprio Vegeta, pois pelo fato de Dragon Ball Daima se passar pouco depois de Dragon Ball Z, essa turma nunca viu Vegeta nem mesmo em sua versão adolescente, já que no início de Dragon Ball Z, ao chegar na Terra, Vegeta já era um Saiyajin adulto. Sem falar também em outra curiosidade, como o visual dos Tamagamis, que tem como referência os Tokusatsus, um tipo de live action japonesa, os quais são apresentados com olhos semelhantes aos personagens de Kamen Rider Black. Dito isto, já pega a pipoca, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, pois agora veremos 5 curiosidades do episódio 2 de Dragon Ball Daima. Número 5, a abertura. Logo na abertura, temos como tema a letra da canção Yakajan de Yukinojo Mori, que porventura é uma homenagem a Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, que faleceu infelizmente em 1º de março de 2024. Bom, logo em seguida podemos ver que além de Goku, Shin e Glório serão adicionados à aventura Piccolo, Vegeta e Bulma, pois se considerarmos que a nave de Shin também possa transportar apenas 3 personagens, assim como a nave de Glório, podemos deduzir que Kibito deve ter ficado de fora da viagem e que Bulma foi por talvez ser a única capaz de pilotar a nave. Nos são mostrados vários frames que mostram os personagens desbravando o desconhecido nesse reino. Surge também mais 2 personagens que irão acompanhar eles nessa jornada, Pansy e mais um personagem de casaco amarelo, do qual ainda não temos informações. Podemos perceber também que durante as aparições de Glório e Pansy, os dois portam alguns tipos de armas, que talvez Pansy deva desempenhar um papel similar ao de Bulma com invenções. A abertura nos mostra também uma cena onde temos Goma ao centro com Degetsu e a Doutora Arinsu, e durante o episódio nos é esclarecido em uma fala de Shin que Degetsu é o irmão mais novo dos 3, enquanto a Doutora Arinsu provavelmente seja a irmã mais velha. Nessa mesma cena podemos ver Daburai em uma figura com um visual similar ao dele, e este deve ser o antigo rei dos demônios Abura, provavelmente o último portador do 3º olho demoníaco. E falando nesse artefato, temos um vislumbre dele logo na sequência. Ao longo da abertura são mostrados algumas cenas de ação onde surgem alguns dos possíveis adversários que veremos, como essa figura que se parece com o Minotauro. Podemos ter também um leve vislumbre dos 3 mundos do reino dos demônios e também sobre os Tamagamis, mas falaremos melhor sobre isso daqui a pouco. Um detalhe que me chamou a atenção também é em relação às penas que aparecem em alguns momentos da abertura e encerramento do episódio. Elas surgem em torno de Goku 2 vezes na abertura e no final do encerramento elas passam por ele, se unindo e formando uma figura semelhante a um pássaro batendo suas asas. E o motivo é simplesmente lindo. A palavra pássaro em japonês é Tori, e isso é mais uma referência a Akira Toriyama. E de uma forma poética, as penas cercam Goku, o personagem principal de sua maior obra, em torno dele e depois formando um pássaro de luz batendo suas asas no céu, simplesmente épico. Número 4, os desejos de Shenlong. No segundo episódio de Dragon Ball Daima, iniciamos assistindo ao desfecho do pedido de Gomar a Shenlong. Shenlong realiza o pedido para transformar todos aqueles que participaram da luta contra Majin Buu em crianças, e logo após se despede. Gomar pergunta se não eram 3 desejos, e Shenlong responde que 3 desejos são, nas palavras dele, para clientes fiéis, e novatos desconhecidos têm direito a apenas um desejo, uma curiosidade que não havia sido apresentada até então. As esferas do dragão, desde seu surgimento em Dragon Ball, realizavam apenas um desejo. Foi o que ocorreu, por exemplo, quando Piccolo Daimao pediu para voltar a ser jovem novamente no capítulo 147, ou quando o Mestre Kami pede para Goku ser revivido para poder lutar contra os Saiyajins no capítulo 212.
Isso permaneceu até que as esferas deixassem de existir quando Piccolo e Kami-sama se fundiram por meio da assimilação no capítulo 360. No capítulo 394, quando Dende vai recriar as esferas e assim reviver Shenlong, é questionado por Kuririn se as esferas agora poderiam realizar 3 desejos iguais aos de Namek, e Dende confirma que sim, mas ao ser questionado por Piccolo se poderiam reviver todos os eliminados por Cell, Dende afirma que nesse caso só poderiam realizar 2 desejos. Isso nos é mostrado mais à frente quando no capítulo 469 Goku entende que por ter sido feito apenas um pedido a Shenlong sobraram mais 2 desejos, e então dispensa Shenlong, mas posteriormente no capítulo 473 Piccolo esclarece que como foi pedido para reviver todos os que foram mortos naquele dia, só sobraria um desejo a ser feito, mas as esferas permanecem podendo ressuscitar apenas quem morreu uma única vez. E sobre a questão dos clientes fiéis, desde que Dende criou as esferas, permitindo 3 desejos, na cronologia até então, os pedidos foram feitos por personagens que já tiveram algum encontro com Shenlong, e Antia fez seu primeiro pedido na saga Buu no capítulo 469, porém, ele estava presente quando pediram para reviver Kuririn, Cause e Mestre Kami no capítulo 165, isso quando Kami-sama ainda era o deus da terra, assim como esteve presente também quando pediram para reviver os mortos por Cell no capítulo 417, quando Dende ocupava esse posto. Apesar de Sr. Popo estar presente no templo durante o pedido de Gomar, e foi ele quem fez o pedido para que revivesse os mortos por Frieza no capítulo 322, não foi ele quem fez o desejo dessa vez. Então, o que foi dito nesse episódio é apenas uma regra que era desconhecida do grande público até então. Número 3. A origem dos Namekuseidins. Sobre os Namekuseidins, podemos ver mais alguns detalhes que nos ajudaram a entender um pouco mais sobre a origem desses seres. Piccolo, ao ouvir sobre Neva, reconhece ele como um lendário Namekuseidin que ficou no reino dos demônios guardando as esferas de lá. Esse fato talvez tenha colocado uma dúvida na cabeça de alguns, mas vamos falar melhor sobre isso. Piccolo diz que não era nascido, mas que ouviu histórias sobre Neva. Piccolo é filho de Piccolo Daimao, que por sua vez era a contraparte maligna de Kami-sama quando o mesmo se tornou o deus da terra, mas o próprio Kami-sama não sabia de sua origem Namekuseidin. Ele e Piccolo souberam que eram extraterrestres por Vegeta e Nappa. Piccolo deve ter esse conhecimento sobre Neva graças à sua união com Neo durante a saga Frieza. Neo talvez tenha ouvido histórias sobre isso contadas pelo grande patriarca. Falando sobre isso, podemos dizer também que o tempo de vida dos Namekuseidins até então sabíamos que era bem longo. O grande patriarca morreu de causas naturais, e é dito que ele viveu por cerca de 500 anos, enquanto Kami-sama viveu perto de 300 anos. Talvez até mesmo Neva e o grande patriarca tenham se conhecidos, e Neva tenha optado por ficar no reino dos demônios para impedir que alguém utilizasse as esferas com algum plano nefasto. Podemos dizer também que Neva é pertencente ao clã dragão, que é o único capaz de utilizar magias e manipular as esferas do dragão, e Piccolo é pertencente ao clã guerreiro. Uma coisa que me chamou a atenção é que talvez os dois clãs cheguem à idade adulta de formas diferentes. Piccolo nasceu após Goku derrotar Piccolo Daimao, e em 3 anos, ao enfrentar Goku no 23º torneio de artes marciais, ele já possuía a estatura de adulto. Sabemos que Piccolo nasceu no ano 753, e os eventos da saga Frieza aconteceram por volta de 762. Piccolo tinha aqui 9 anos, onde foi a primeira aparição de Dende. Se considerarmos que é o aniversário de 9 anos de Trunks, que nasceu no ano 766, o anime se passa durante o ano 775, o que faz Piccolo ter por volta de 22 anos e já ser um adulto, enquanto Dende possui uma idade mínima de 13 a 15 anos e ainda ser considerado uma criança. E agora vamos a uma pequena teoria. Uma coisa que nos intriga é o fato da palavra Daima no título, que significa algo como mal. E já tivemos na obra Piccolo Daimao, um personagem que era praticamente o lado maligno que Kami-sama expurgou para se tornar o deus da terra. Conhecendo Akira Toriyama, que costumava amarrar muito bem suas histórias, será que Piccolo Jr. não terá uma importância maior do que esperamos em Dragon Ball Daima? E agora preste muita atenção. Piccolo Jr. é filho de Piccolo Daimao, que porventura é a contraparte maligna de Kami-sama, pois os dois no passado já foram um único ser.
É dito no capítulo 265 pelo grande patriarca que o Namekuseidin da Terra deve ser possivelmente o filho de Katatis. Em seguida, Kuriri menciona, abre aspas, eu soube que há muito tempo atrás, em uma hora de grande crise em seu planeta, ele usou sua nave espacial e fugiu para a Terra, fecha aspas. Entretanto, essas são as únicas informações ditas sobre Katatis, mas não é dito nada a respeito de outros Namekuseidins terem fugido do planeta. Então, será mesmo que isso aconteceu, ou talvez seja um pano de fundo e que talvez ele tenha se perdido de seu povo e vindo para a Terra durante a fuga do reino demoníaco? Pode ser uma teoria completamente louca, mas como já teorizamos que o Senhor Popo poderia ser um demônio e a princípio acertamos, então não custa nada arriscar mais uma vez, não é mesmo? Número 2, Tamagamis. A abertura do episódio 2 está incrível e nos mostra brevemente pequenos vislumbres em relação aos Tamagamis e os 3 reinos do reino demoníaco. A princípio, pelo que já foi mostrado no pôster de divulgação de Dragon Ball Daima, são mostrados 3 reinos distintos. E nos cenários que são apresentados tanto na abertura quanto no encerramento, podemos teorizar que cada um desses reinos é de um cenário totalmente diferente do outro, sendo esses cada um guardados por um Tamagami com suas armas diferentes e talvez uma habilidade voltada para algum elemento. Na abertura, o primeiro Tamagami possui uma espada e ao fundo há uma referência de que possua poderes ligados a raio. O segundo possui um tridente e com poderes que devem ser ligados ao elemento água. O terceiro possui um martelo e ao fundo podemos ver que aparece um vulcão entrando em erupção, o que faz seus poderes podendo ser ligados à terra. Podemos considerar talvez que seja uma analogia à busca pelas esferas, pela terra, céu e mar. Vale a pena citar também que no primeiro episódio, quando Neva busca as esferas na terra, apenas 3 delas aparecem sendo retiradas de locais específicos. Uma das areias de um deserto, a segunda de uma floresta e a terceira estava no fundo do mar, o que talvez tenha alguma ligação com os Tamagamis ou com seus respectivos mundos, mas isso só saberemos no futuro. E por fim, para não deixar de citar, cada Tamagami possui em seu peito um símbolo com o formato de uma esfera do dragão e suas respectivas estrelas, o que é uma clara referência aos dragões malignos de Dragon Ball GT, e é curioso essa coincidência, pois a obra também possuía um enredo onde Goku voltava a ser criança. Número 1. Os Nefs de Goku e Piccolo. Após vermos os reflexos do pedido de Gomad que Shenlong transforma em crianças os personagens que tiveram relevância na batalha contra Majin Buu, podemos ver logo de cara que Goku já apresentava dificuldades em apenas executar um simples voo, pois como é dito por Vegeta e depois por Piccolo, ele não está acostumado com o seu corpo atual. Piccolo também não consegue voar e acaba se chocando com uma palmeira no templo de Kami-sama. Após 2 dias de treinamento, enquanto Bulma conserta a nave para que partam em busca de Dendê, Goku e Piccolo estão um pouco mais familiarizados, mas Goku percebe que sua noção de espaço está afetada. Para tentar contornar essa situação, ele vai até o templo do mestre Karin para buscar o seu antigo bastão mágico que estava no teto do templo e que era a forma de se acessar o templo de Kami-sama quando ele ainda não possuía a técnica de voo. O bastão havia sido colocado lá pelo próprio Goku logo após a derrota de Piccolo Daimao, mas agora o acessório estava com o mestre Kami e era usado apenas como varal de roupas. Após recuperar seu bastão, podemos ver Goku mostrando suas habilidades de manejo com o bastão. A mesma cena épica que apareceu no primeiro teaser de Dragon Ball Daima, lançado em outubro de 2023, que nos traz bastante nostalgia das primeiras aventuras que Goku teve. Mas podemos dizer até aqui que aparentemente as habilidades de luta, controle de Ki e até mesmo transformações talvez sejam nerfadas significativamente, e talvez isso implique em um nível de dificuldade maior diante dos adversários. Vale lembrar que Kibito não teve problema algum em se teleportar, o que nos leva a crer que talvez isso só se aplique às habilidades dos mortais, ou que não tenham relação com nenhum tipo de magia. E também que Vegeta não mostrou se também foi afetado ou não, pois o mesmo não faz nenhuma questão de demonstrar ou testar isso no episódio. Talvez devido ao
tempo de espera que vai ter para a segunda equipe da Terra chegar ao Reino dos Demônios, o Príncipe Saiyajin consiga achar um jeito de driblar essa dificuldade. Mas só podemos saber isso realmente na primeira batalha dos Guerreiros Z, o que talvez já ocorra no próximo episódio. Bom, e esse é o vídeo de hoje, e não se esqueça de deixar a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações para não ficar de fora das atualizações do nosso canal. E se possível, considere se tornar membro para ter acesso aos benefícios exclusivos da nossa comunidade. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher qual nível Saiyajin você quer se tornar. Até logo, bye bye!